Olá, pessoal. Bem-vindos de volta, né? Como sempre falo em todas as minhas aulas, de volta a mais uma aula aqui do meu canal de videoaulas, especificamente falando agora ainda do curso de álgebra linear e, como eu já havia falado no final da aula passada, dando continuidade no assunto de transformação linear, hoje nós vamos entrar no assunto de posto e nulidade e eu vou dividir essa aula em duas partes, como eu já fiz em algumas outras, para que ela não fique muito extensa, tá certo? Então, a ideia é que as definições, elas são simples, porém, os exercícios, eles acabam sendo um pouco demorados. Os exercícios acabam tomando um pouco mais de tempo. E vocês vão perceber que os exercícios que eu vou resolver hoje, eles são meio que o mesmo enunciado dos exercícios da aula passada, quando eu apresentei para vocês o que era domínio, núcleo e imagem de uma transformação linear, ou quando eu apresentei o kernel, ou o conjunto imagem, né, para determinar a base e tudo mais. Então, vocês vão perceber que os exercícios são os mesmos, só que com as ferramentas de hoje, esse raciocínio ele fica um pouco diferente, eu vou tentar explanar o porquê dessa repetição e por que tem essa diferença, e por que os resultados de posto e nulidade ajudam a gente a melhorar e a fazer mais rápido esses determinados exercícios. Então, já vou começar a fazer a apresentação da bancada aqui, para a gente já começar essa primeira parte. Algumas definições, elas são bem mais rápidas, né? Como eu já falei para vocês, o que vai demorar bastante aqui para a gente são apenas os exercícios. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem na aula de hoje, a definição do que seria um posto e o que seria uma nulidade. Pessoal, nem vou gastar muito tempo com isso. Dado uma transformação T, que vai de U para V, então, se é uma transformação linear, o e V são subespaços vetoriais, perfeito? Sobre R, no caso, que é o que a gente está trabalhando, sobre os reais. O que seria o posto de uma transformação linear, né, denotado pelo posto de T? É nada mais, nada menos do que a dimensão da imagem. Então, esse aqui é um outro nome que a gente dá para a dimensão da imagem. É muito comum eu trabalhar com esta notação, que a gente já vem trabalhando nas aulas anteriores, do que com essa, tá? Mas, às vezes, aparece em alguns livros, ou você vai fazer uma prova, seja prova na tua universidade, seja uma prova num concurso público, às vezes aparece essa palavra posto da transformação, que é nada mais, nada menos do que a dimensão da imagem, em termos da álgebra linear, é a dimensão da imagem da transformação linear. E a nulidade é a dimensão do núcleo. Tá? Então, essa aqui é a notação que a gente usa. Então, isso aqui é apenas uma definição, não tem muito o que falar. Então, o que é o posto? É a dimensão da imagem. E o que é a nulidade? É a dimensão do núcleo. Perfeito? Então, eu vou trabalhar muito com esta notação e vou, em alguns momentos, falar assim, pessoal, o posto aqui é 5, o posto é 7, o posto é 2, e assim por diante. Perfeito? Então, não tem muito o que falar sobre essa definição. E esta próxima definição aqui, na verdade, ela é uma revisão da primeira aula dessa parte de transformações lineares, que é a definição do que é uma transformação linear ser injetora, sobrejetora, e eu não coloquei um item C aqui, porque vocês já sabem o que é ser bijetor. Isso daqui, na verdade, é a mesma definição do que eu apresentei para vocês lá na aula de funções, porque toda transformação linear, ela é uma função entre elementos de espaços vetoriais. Perfeito? Então, nesse caso aqui, a gente fala que uma transformação linear ela é injetora, você já conhece a definição, é só para revisar. Quando eu tenho dois elementos distintos do domínio, eu vou ter dois elementos distintos na imagem, tá? Daqui a pouco a gente vem aqui para sobrejetora. Então, vou fazer aqui de novo um desenho aqui, ó. Vou pegar aqui um conjunto de um caso particular, tá? Não são todos, óbvio. De um caso particular, onde eu tenho uma transformação linear injetora. Ó, vou pegar aqui, então, o 1, o 2, e aqui eu nem vou colocar, coloquei 1, 2, 3, 4. Essa transformação aqui, ó, ela é injetora, tá? Então, vou colocar aqui o Tzão, né, da transformação aqui. Se eu tenho dois elementos distintos em U, dados dois caras em U, se eles são distintos, as imagens deles são distintas. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha uma notação que a gente chamava isso aqui de 1 a 1, né? Ela é injetora ou 1 a 1, se acontecer coisa desse tipo. Eu não posso, por exemplo, ter esse U2 ligado nesse cara aqui do contradomínio, perfeito? E quando que é sobrejetora? Pessoal, esta função aqui, essa transformação, no caso, é mais do que uma função, é uma transformação linear, ela é injetora, porém ela não é sobrejetora. Por quê? Porque sobrou elementos no contradomínio, tá certo?
Quando que uma transformação linear vai ser sobrejetora? Bom, eu vou pegar aqui de novo U e V, dois conjuntos quaisquer. Aqui eu peguei só 2 elementos e aqui eu peguei 4. Né? São casos particulares, só para vocês entenderem. O 1, o 2, o 3 e o 4. E eu fiz assim, ó, eu liguei esses 3 aqui primeiro nesse primeiro e esse quarto nesse segundo. Essa transformação linear, ela é sobrejetora. Por quê? Porque eu tenho justamente a imagem igual a V. O V aqui, pessoal, lembrando, é o contradomínio, tá? É bom vocês lembrarem que aqui é como se eu tivesse a imagem igual ao contradomínio da função. Presta atenção. A imagem é sempre, a gente já viu isso na aula passada, a imagem é sempre subconjunto do contradomínio, ok? Ela é sobrejetora quando a imagem, porque essa aqui é a imagem da função, né? Nesse primeiro caso aqui, por exemplo. É quando a imagem é todo o contradomínio, não é o caso dessa. Por esse motivo, que essa função aqui ela não é sobrejetora. Se você falar assim, é porque sobrou elementos aqui, mas a prática você não vai ficar pintando bolinha. Então, como que a gente vai verificar se uma transformação linear ela é sobrejetora? Eu tenho que verificar se a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, olha aqui, ó, a imagem aqui, supondo que esse espaço só tivesse 2 vetores, tá? Tá certo? A gente trabalha com o conjunto de geradores, trabalha com a base, na verdade, não só com o conjunto de geradores. Vamos supor que a base, a dimensão desse V é 2, que é formado por esses 2 caras, então o contradomínio, que é o V, é igual à imagem, não sobrou ninguém, né? Como foi o caso aqui do primeiro caso. Então, como que provamos que uma transformação linear ela é sobrejetora? Eu preciso provar que uma base da imagem é a base do espaço todo. Perfeito? E a gente já sabe, quando uma observação aqui, eu só vou colocar isso aqui rapidão, quando ela é bijetora, a gente já sabe, eu vou fazer um exemplo rapidão aqui, 1, 2, 3, 4, é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, opa, subi aqui, porque não tinha visto, estava para baixo, quando acontece a situação desse tipo, além dela ser um A1, eu tenho que a imagem da transformação é todo o espaço. Ela é injetora e sobrejetora. Perfeito? Então, a gente revisou isso daqui. Prestem atenção, eu dei muito foco sobre a sobrejetora, né? Acabei falando bastante aqui da sobrejetora, que para provar que uma transformação linear é sobrejetora, basta que a gente prove que uma base da imagem é também uma base do V. Ou seja, que o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Para provar que é injetora, se eu for por essas vias aqui, dá certo, só que às vezes é muita conta, dá muito trabalho. Não estou dizendo que está errado usar esse resultado, porém, a sobrejetora não. A sobrejetora a gente acaba indo por esse lado aqui mesmo, certo? A gente prova que a imagem é igual ao contradomínio. Mas se eu for por esse resultado teórico de que uma função é injetora, eu vou ter muito trabalho na hora de fazer as contas. Supor 2 elementos, 2 representantes genéricos, quaisquer, não é particularizar, pegar 2 diferentes e mostrar que dá 2 diferentes do outro lado, não. É pegar 2 representantes distintos que representam 2 quaisquer, 2 a 2 distintos, e mostrar que as imagens deles são também 2 a 2 distintas. Às vezes isso dá muito trabalho, tá certo? Tomem cuidado para não confundir generalização com caso particular, tá? Isso dá muito trabalho. Por esse motivo, existe um resultado, são 2 resultados na aula de hoje que eu quero apresentar para vocês. Esse resultado, ele é absurdamente importante para a gente provar que uma transformação linear, ela é injetora, tá certo? É equivalente àquela definição que eu acabei de falar. Inclusive, a gente usa aquela definição para demonstrar esse teorema. Pessoal, se eu tenho uma transformação linear que vai do espaço vetorial para o espaço vetorial V, a T, ela é injetora se e somente se o núcleo da T é formado apenas pelo vetor nulo. Pessoal, esse aqui é o vetor nulo que pertence ao espaço V. Não é o número 0. Se o meu espaço V é o meu espaço de polinômios, é o polinômio identicamente nulo. Por exemplo, imagina que o V é o P2R, o espaço de polinômios de grau 2. Então, esse 0 aqui, na verdade, é o 0 mais 0x mais 0x quadrado. É o polinômio identicamente nulo. Perfeito? Se esse V aqui é uma matriz 2 por 2, é o conjunto, é o espaço vetorial das matrizes 2 por 2, esse 0 aqui é a matriz 0, 0, 0, 0. Perfeito? Então, quando que a T ela é injetora? Quando o núcleo
tem apenas o vetor nulo. Lembrando que o núcleo ele é um subespaço vetorial, então, sendo subespaço vetorial, o vetor nulo sempre está lá dentro, tá certo? Aliás, falei uma besteira, pessoal, aqui é 0 pertencente a U, tá? Corrigindo essa besteira aí, não vai ser necessário dar mais detalhes, por quê? Porque o núcleo, ele é um subconjunto de U, né? Isso aqui a gente já viu na aula passada, lembrando, tá, que o núcleo ele é um subconjunto do domínio, é a imagem que é do contradomínio. Então, esse é o vetor nulo pertencente a U. Então, tudo que eu falei para V, na verdade, é para U. Se o meu U for o P2R, se o meu U for a matriz 2 por 2. Perfeito? Então, corrigindo, a gente já sabe. E só uma observação. Nesse caso, a gente já viu também que a dimensão do núcleo dá zero, tá? A gente já viu lá na aula de base e dimensão que todo espaço vetorial que é composto apenas pelo vetor nulo, a dimensão dele dá zero. Zero aqui é número, tá? Porque a dimensão é um número, tá certo? É a quantidade de vetores linearmente independente que tem naquele conjunto. Como o vetor nulo, por definição, ele é linearmente dependente, então a dimensão desse espaço é zero. Perfeito? Então, essa é a ferramenta que nós usamos para mostrar que uma transformação linear, ela é injetora. A gente prova que o núcleo é formado apenas pelo vetor nulo. Como que nós fazemos isso? Vamos ver na aula de hoje ainda, através de um exemplo, perfeito? E esse aqui, ó, é um dos teoremas, digamos que na parte da transformação linear, que são os dois teoremas da aula de hoje, que eu diria que é um dos teoremas mais importantes dessa parte de transformação linear, né? E eu vou começar a chamar ele de TNI durante as minhas aulas aqui, tá certo? Poderia ter colocado na frente dele, que seria a abreviação de teorema do núcleo e da imagem, ou alguns livros chamam de teorema do posto e da nulidade, porque, na verdade, ele mexe com o posto, a nulidade, desculpa, e mexe com o posto da transformação linear. Pessoal, esse teorema ele ajuda horrores a gente a resolver vários problemas de determinar base de núcleo, base da imagem, assuntos que vão vir adiante, como isomorfismo e automorfismo, matriz da transformação linear e assim por diante. Ele é um teorema absurdamente importante aqui para nós, como eu já falei, porque ele relaciona a dimensão do domínio da transformação linear com a dimensão de um subconjunto do domínio com a dimensão de um subconjunto do contradomínio. É meio bizarro isso daqui. Tá? Eu vou fazer um desenho aqui de um caso particular que vai elucidar a ideia desse teorema, a ideia dele, perfeito? Mas olha que bizarro. Eu estou falando que a dimensão do meu domínio, ou seja, a dimensão de todos os vetores que estão aqui, é dado pela dimensão de um subconjunto do domínio, que é o núcleo, mais a dimensão da imagem, que é o subconjunto do contradomínio. Então, ó, só para vocês entenderem, assim, elucidar, tá? Eu peguei o seguinte exemplo. Eu peguei um subespaço U, cuja dimensão dele vai ser 4. Eu vou pegar a dimensão... Como o núcleo é um subconjunto do domínio, ele pode ter dimensão 0, e aí, nesse caso, seria injetor, né, que não é o que eu quero agora. Pode ter dimensão 1, 2, 3, ou pode ter dimensão 4. Só que se tiver dimensão 4, não vai ter graça, tá? Mas, como ele é um subconjunto ali do domínio, ele pode ter, no máximo, dimensão 4, né? Eu vim aqui e peguei a dimensão do núcleo como sendo 2, e, para finalizar, eu peguei a dimensão da imagem como sendo 2. Tá? Só para vocês entenderem. A imagem, ela também, a dimensão da imagem, não pode extrapolar a dimensão de V, uma vez que a imagem é um subconjunto de V. No máximo, eu não sei, ó, presta atenção, eu não sei qual é a imagem, perdão, eu não sei qual que é a dimensão de V. Eu não sei qual é a dimensão de V. Eu só sei que eu tenho que saber a dimensão do domínio. Perfeito? Esse cara tá aqui. Então, ó, eu vou fazer um desenho dessa situação aqui. Deixa eu vir aqui, colocar 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Eu vou chamar isso aqui de vetor nulo. 1, o 2, o 3 e o 4. Esse vai ser o meu U, né? E eu vou criar aqui um V que satisfaz essas mesmas condições que eu escrevi aqui. Também vou colocar o vetor nulo aqui, vou chamar isso aqui de V1, V2 e V3. Pessoal, o que eu fiz? Bom, veja bem, eu vou pegar aqui agora, ó, vetor nulo sempre leva no vetor nulo, né? O vetor nulo de U leva no vetor nulo de V, ok? Eu vou pegar aqui o U1 levando no 0, o U2
levando no 0, o 3 levando no V1 e o 4 levando no V2. Criei esse cara aqui. Esse cara satisfaz essas condições. Eu vou explicar para vocês já. Presta atenção. Esses 3 vetores, né, 0, 1 e o 2, levam no 0. O que significa? Que quando eu aplico AT de U1 dá 0, T de U2 dá 0 e T de 0 é 0 por qualquer T, independente se qual for a T. Moral da história, quem que é esse conjunto que eu estou pegando aqui? Quem eu estou pegando esse conjunto aqui, que eu estou pintando de vermelho, é justamente o núcleo da T. Porque o núcleo são todos os vetores do domínio que, quando eu aplico a T, dá o vetor nulo. Dá 0. Vamos falar desse jeito. 0, pensando como elemento vetor nulo, tá? Do espaço V. Qual que é a dimensão disso daqui? Ah, professor, é 3, porque tem 1, 2, 3. Pessoal, vetor nulo não conta. Dimensão é a quantidade de vetores de uma base. Base é Li. Então, o vetor nulo, se ele entra aqui, qualquer conjunto que tenha vetor nulo é LD. Né? A gente já tratou isso em aulas lá de dependência linear também. Então, esta base é formada por o 1 e o 2. Então, a dimensão é 2. Ó, é exatamente o que eu peguei aqui. Quem que é a imagem? Bom, eu vou pegar o vetor nulo aqui contando na imagem também, porque afinal de contas ele está associado com alguém. Mas em termos aqui, esse aqui é o conjunto imagem, porque eles são o T de alguém. Perfeito? O V3 ele não faz parte da imagem. Moral da história. Essa T aqui, ela não é nem injetora, porque, por exemplo, o 1 e o 2 são distintos e está ligado no mesmo 0, tá certo? Então, isso já não é injetora, e nem é sobrejetora, porque sobrou um cara aqui. Perfeito? Lembrando que no domínio não pode sobrar ninguém, pois, afinal de contas, toda transformação é uma função. Então, eu tenho essa situação aqui, ó, a dimensão da imagem também é 2, que foi o que eu peguei aqui. Dá uma olhada, qual que é a dimensão do meu U? É 1. Tá? A dimensão do meu U é 1, 2, 3 e 4. Deu uma travadinha, mas acho que voltou aqui. Bom, para não precisar interromper, pessoal, voltando. A dimensão da imagem é 2, eu tenho esses dois vetores, eu não conto com vetor nulo. E aqui eu também tenho a dimensão do U1, o 2, do U, que é formado pelo 1, o 2, o 3 e o 4, do U. A dimensão do U é 4. A dimensão do núcleo é 2, que é formado pelo 1 e pelo U2. Nesse caso aqui, dá uma pensada. Qual que é a dimensão do U? 4. 1, 2, 3, 4. Qual que é a dimensão do núcleo? 2. Qual que é a dimensão da imagem? 2. Ou seja, a dimensão de um subconjunto do domínio, somada com a dimensão de um subcontradomínio, que é da imagem, dá exatamente a dimensão de todo o meu domínio. Então, esse é um resultado muito bonito, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, eu quero que fique claro para vocês aqui, ó, que o 1, o 2, o 3 e o 4 é base de U, tá? Porque pelo teorema do núcleo da imagem, eu tenho necessariamente que ter uma dimensão do U igual a N. Então, meu N vale 4. Eu criei aqui uma transformação linear que satisfaz essas condições do teorema, ou seja, a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Ou é a dimensão do posto mais a nulidade. Perfeito? Isso daqui não é caso particular, isso acontece sempre. A demonstração disso eu não vou fazer, mas tem nas minhas notas de aula, é fácil achar pela internet. É bonita a demonstração porque ela parte do princípio do completamento de base de uma base da imagem. Ele parte de uma base da imagem, faz um completamento de base, aplica as transformações lineares e aí ele consegue provar que as respectivas dimensões elas batem aí para provar o teorema. Então, bora começar a fazer exemplo aqui. Perfeito? Então, esse é meu primeiro exemplo. Eu quero determinar. Pode perceber que é exatamente o enunciado da aula passada. Só que agora nós vamos dar uma outra dinâmica para poder criar, para poder resolver esse exercício, tá certo? Então, ó, vamos lá. Eu quero determinar o núcleo, a imagem. Uma vez que eu determinei o núcleo, eu consigo determinar o posto e a nulidade, né, da transformação linear. Essa transformação linear vai do R3 para o R, de tal forma que para cada XYZ que eu pegar em R3, eu vou fazer menos X mais Y mais 2Z. Perfeito? Então, bora começar com o núcleo. Como que eu fiz nas aulas passadas? O núcleo está no domínio, né? Então, um cara do domínio é um cara do núcleo da transformação se e somente se o T dele der o vetor nulo
do contradomínio, que nesse caso aqui é zero. O vetor nulo aqui é o número zero, né? Porque afinal de contas eu estou em R. Se fosse R2, era 0, 0. Se fosse R3, aí seria 0, 0, 0. Se fosse o conjunto das matrizes quadradas 2 por 2, seria a matriz 0, 0, 0, 0. Perfeito? Bom, mas quem que é a t que meu exercício deu? A t que meu exercício deu é menos x mais y mais 2z tem que ser igual a zero, né? Isso aqui, de novo, eu chego numa única equação, 3 incógnitas, eu isolei o x aqui, poderia ter isolado o y, o z, aí é a gosto do freguês, mas é meio padrão tentar isolar as mais fáceis. A x aqui tá fácil, fica então que y é igual a mais 2z. Logo, bora lá. Um cara pertence, um x, y, z, deixa eu subir mais um pouco, pertence ao núcleo da T, se e somente se ele tiver qual formato? O x for igual a y mais 2z, o y continua y, o z continua z, coloca o y em evidência, tá vendo que é exatamente o que a gente já fez na aula passada. Coloca o z em evidência, dá 2, 0 e 1, onde o núcleo é gerado pelos vetores 1, 1, 0 e 2, 0 e 1. E, pessoal, esse cara aqui já é base, tá? Eu já vou adiantar serviço aqui, eu teria que provar que esses dois caras são LIs. Mas eu nem preciso provar, isso daqui até numa avaliação minha mesmo, eu já aceitaria que isso daqui é base, porque nos outros exercícios da aula passada, vocês lembram que teve uns que eu tive que mostrar se era ou se não era. Só de bater o olho eu não sabia. Esse aqui de bater o olho, eu já até aceito que é base, por quê? Porque eu só tenho apenas dois vetores e um não é múltiplo do outro. Tá certo? Dois vetores são LD quando um é múltiplo do outro, independente de ser vetor lá do curso de VG ou daqui de álgebra linear, tá, gente? Como esse vetor não é múltiplo desse, então eu já sei que esses dois são LI, portanto, esse conjunto gerador é LI, pela definição, então, é base. E sendo base, a dimensão do núcleo da T é 2. Então, ó, aqui está a base, que é o que o exercício pediu aqui no começo, e está a dimensão. Presta atenção agora. Como que eu vou fazer para determinar a imagem? Olha como que eu vou fazer para determinar a imagem. Ok? Lá na aula passada, eu pegava a T e colocava o X em evidência, depois o Y em evidência, depois o Z em evidência, nesse caso aqui. Colocava o X em evidência, colocava o Y em evidência, o Z em evidência, pegava o conjunto de geradores, verificava se era LD ou LI, enfim, se era LD eu tentava tirar uma base dele, se fosse LI já era a própria base. O que eu vou fazer aqui agora? Olha como que eu vou fazer para determinar a imagem. Eu vou usar o teorema do núcleo da imagem. Como? A dimensão do R3 é 3. Professor, mas por que você pegou do R3 do nada? Porque é o domínio. Eu quero usar o teorema do núcleo da imagem, certo? Pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão do R3 é igual à dimensão do núcleo, que é 2, mais a dimensão da imagem, certo? Como a dimensão do R3 é 3, pelo teorema do núcleo e da imagem, a gente sabe que a dimensão de R3, né? Então, pelo teorema do núcleo e da imagem, a dimensão do R3 é igual à dimensão do núcleo da T mais a dimensão da imagem, certo? A dimensão do domínio é igual à dimensão do posto mais a nulidade. Só que aqui dá 3, isso aqui é a dimensão do núcleo pelo anterior dá 2, mais a dimensão da imagem. Uma conta rápida leva, então, ó, vamos colocar um 6 somente C aqui, 6 somente C, a dimensão da imagem da T é igual a 1. Para um pouquinho aqui agora. Eu já determinei quem é a dimensão da imagem, que foi uma das coisas que o exercício pediu. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. A dimensão da imagem é 1. Só que a imagem é um conjunto do contradomínio. Quem que é o meu contradomínio? Os reais. Agora, vamos escrever isso. Agora, como a imagem de T está contida nos reais, nesse caso aqui, a imagem de T é um conjunto do contradomínio, podendo ser todo, né? Lembra dos desenhos anteriores que eu fiz? Ó, vou até pegar aqui o que eu comecei a aula, para vocês entenderem, quando eu falei de injetora e sobrejetora. Deixa eu só pegar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Essa função ela é injetora, mas não é sobrejetora.
Então, quer dizer que a imagem não dá todo o contradomínio. Essa daqui, a imagem, é todo o contradomínio. Então, pode estar contido ou ser igual. Foi da onde que eu coloquei aqui. A imagem, ela pode estar contida ou é igual aos reais. E como a dimensão do contradomínio é 1, segue que a imagem de T são todos os reais. Ué, por que isso, professor? Da onde que você tirou isso aqui? Acabou, tá? Quem que é a imagem? A imagem é todo contradomínio. Ou seja, eu acabei de provar que essa aplicação ela é sobrejetora. Tá? Esse aqui é um bônus do exercício apenas. Não pediu nada no exercício sobre isso. Se a imagem está contida nos reais e a dimensão da imagem é 1, ué, o conjunto dos números reais tem dimensão 1. Esse cara está dentro desse. Esse tem dimensão 1 e esse tem dimensão 1. Então, a única possibilidade é que a imagem seja todo o conjunto dos números reais. Perfeito? Então, fica claro que o teorema do núcleo da imagem, ele ajuda, pegando a dimensão agora do contradomínio e a dimensão da imagem, dá para a gente saber, já de antemão, quantos geradores, melhor dizendo, quantos elementos tem uma base da minha imagem. Nesse caso, só pode ter um. Mas esse cara tem dimensão 1, então a imagem é todo o conjunto dos números reais. E acabou o meu problema. Presta atenção. Acabou o exercício. Isso aqui é um bônus, tá? Se eu fosse fazer pela aula passada, eu teria que pegar T de x, y, z, que nesse caso era menos x, mais y, mais 2z. Olha como que é confuso. Quando eu pego, no caso aqui é R, né? Eu tenho que isolar o x. Estou fazendo igual a aula passada. Isola o x, vai dar x vezes menos 1, isola o y, dá y vezes 1, mais isola o z, dá z vezes 2. Logo, olha só, pela aula passada, a imagem de T, ela é gerada pelo menos 1, 1 e 2. Mas espera lá, a imagem de T não pode ter 3 vetores. Professor, mas por que aqui são 3 vetores? Pessoal, é vírgula separando. Menos 1 é um vetor, 1 é um vetor e 2 é um vetor, porque no meu exemplo fica claro para vocês que meu contradomínio são os reais. Eu acabei de pegar aqui, ó, quem são os geradores? É o menos 1, 1 e 2. Ué, mas menos 1, 1 e 2 é fácil ver que esse daqui é menos uma vez esse, que esse aqui é duas vezes esse. Certo? Então, esse aqui não é base. Certo? Isso aqui não pode ser base, porque se isso aqui fosse base, a dimensão da imagem seria 3. Se a dimensão da imagem fosse 3, como que a dimensão da imagem é 3, sabendo que a dimensão do conjunto que contém a imagem é 1, como que a dimensão da imagem vai ser 3? Então, isso daqui é um gerador, um conjunto gerador. E aí, a gente vê que esse é duas vezes esse, que esse é menos uma vezes esse, faz alguns comentários aqui, né? Tipo, como é um conjunto gerador, esse é duas vezes esse, que eu acabei de falar. A gente chega, então, que é gerado pelo número 1. Pessoal, todo número real é uma vez qualquer coisa. Ou seja, isso daqui dá todos os reais. Perfeito? Se o conjunto gerador é gerado, lembrando que gerador é o cara que é, todos os vetores da imagem é múltiplo desse, tá? Isso é ser conjunto gerador. Quando tem 2 vetores, é quando é múltiplo dos 2. É a ideia lá de conjunto gerador da segunda parte do curso, né? De conjunto gerador, base, etc. Então, se a imagem é gerada pelo número 1, o número 2 está aqui, tá, porque é 2 vezes 1. O número 3 está aqui, tá, porque é 3 vezes 1. O número π está aqui, tá, porque é π vezes 1. O número 72 sobre raiz de 15 está aqui, tá, porque é esse número que eu falei aí, vezes 1, certo? Ou seja, todos os números reais estão dentro da imagem. Daria mais trabalho para resolver do que o caso anterior, mas é exatamente na aula passada eu resolveria desse jeito. Porém, com o teorema do núcleo da imagem, eu consigo agora ter uma linha de raciocínio mais, digamos, elegante para poder chegar nisso. Ah, professor, mas nem sempre vai dar, porque às vezes eu vou ter a dimensão da imagem em 1 e eu posso ter aqui, por exemplo, R2. E aí? Uai, e aí que eu só pedi uma dimensão da imagem, né? Então, dá para a gente pegar e fazer ainda, usando esse resultado, o resultado da aula passada, aí acaba tendo que a gente não acaba conseguindo fugir da aula passada. Bom, bora fazer mais 2 exemplos para encerrar essa aula e a gente começar a parte 2. Eu quero determinar o núcleo e a imagem desse operador. A ideia hoje é usar o teorema do núcleo da imagem, eu não usei aquele ainda de ser injetora ou o que o núcleo é 0, sei somente C, tá?
Bom, vamos primeiro determinar o núcleo. Lembrando que o núcleo agora é de polinômio para polinômio. Isso aqui é um operador linear, né? Do P3R e do P3R. Então, 1P de X. Pessoal, eu vou chamar esse P de X de A mais BX mais CX quadrado mais DX ao cubo. Né? Lembrando que do exemplo anterior era XYZ, né? Era um R3. Esse cara pertence ao núcleo da T, C e somente C. O T aplicado no P de X dá zero. Prestem atenção. Esse zero aqui é o zero daqui, porque é o T de alguém. Né? Eu peguei um P de X aqui no domínio, quando eu aplico a T, dá um cara aqui. Quem é esse zero aqui? É o polinômio identicamente nulo. Tá certo? Então, daqui a pouco eu vou abrir ele, vai ficar mais claro para vocês. Ok? Então, é o polinômio identicamente nulo. C e somente C, aconteceu o quê? Quem que é a T de P de X? X quadrado vezes P duas linhas de X, der... Eu já vou começar a colocar aqui, ó, 0 mais 0x mais 0x quadrado mais 0x ao cubo. Ok? C e somente C. Pessoal, eu tenho que derivar esse cara duas vezes. Já vou colocar o resultado direto para a gente ganhar tempo, tá? X quadrado, que multiplica, vai dar 2C mais 6dx. Isso tem que ser igual a 0, mais 0x, mais 0x quadrado, mais 0x ao cubo. Para quem não entendeu, eu peguei esse P de x aqui, ó, derivei uma vez. O A some vai dar B mais 2C x mais 3dx ao quadrado. Só que derivada segunda. Aí eu derivo de novo, vai dar exatamente esse cara aqui. Ok? Com isso daqui, veja bem, eu vou abrir e fazer a distributiva aqui agora. Eu vou ter, então, que isso aqui vai dar 2C x quadrado mais 6d x ao cubo. Isso tem que ser igual a 0 mais 0x mais 0x quadrado mais 0x ao cubo. E aqui agora sim cai naqueles sistemas que a gente já está acostumado a fazer. 2c tem que ser igual a 0 e 6d tem que ser igual a 0. Então, eu chego aqui que 2c tem que ser igual a 0, 6d tem que ser igual a 0, c e somente c, c e d são ambos iguais a 0. Ok? Portanto, agora vamos lá determinar qual é a cara do polinômio que pertence, qual é o gerador do núcleo, né? Portanto, um P de X pertence ao núcleo da T, se e somente C, o P de X for da forma A mais BX mais 0, x quadrado mais 0, x ao cubo. Por quê? A, B, C, D, o C vale 0, o D vale 0. Então, esses são os caras que estão no núcleo, ok? Ou seja, o meu P de X, ele é A mais BX. Cuidado, como que eu tiro uma base? Isso aqui, ou seja, o núcleo é formado por todos os polinômios de grau 1, né? Todas as funções do primeiro grau, né? Esses são todos os caras de grau 1 estão dentro dessa transformação linear aqui. Qual que é a base? Lembrando que P de X, se é uma base para o núcleo está contido em P3R. Se ele P3R é um espaço de polinômios, o núcleo é uma base de polinômios. Isso aqui não é uma base, isso aqui é um polinômio qualquer. Então, isso aqui vai ficar como A vezes 1 mais B vezes X. Aqui está a base. Tá certo? Então, o núcleo, ele é formado pelos vetores 1 e X. E isso daqui é a base, tá? Professor, mas não tem que provar que 1 e x é base um do outro? Pessoal, não. Não precisa provar. Eu só vou comentar. Por que não precisa provar? Porque 1 e x... Aliás, vou melhor explicar da seguinte forma. Qual é a base canônica do P3R? É 1x, x ao quadrado, x ao cubo. Perfeito? Uma base ela é LI. Qualquer subconjunto de um conjunto LI é LI. A gente já viu isso em aulas anteriores. Dado um conjunto LI, qualquer subconjunto dele é LI. Então, eu pego a base canônica, 1x, x ao quadrado, x ao cubo, tiro x ao quadrado e tiro x ao cubo. Quem que sobra? 1 e x. Então, isso daqui, por definição, é LI. E como é o conjunto gerador do kernel, é base do kernel. Tá certo? Base do núcleo. Bom, bora partir para a imagem agora. Pelo TNI, vamos começar desse jeito já. Pelo TNI,
a dimensão do P3R, que é a dimensão do domínio, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Opa, foi mal, gente. Estou falando e acabei esquecendo de subir a folha aqui. Mas a dimensão do núcleo, não. A dimensão do P3R é 4, pelo amor de Deus, gente. 4, tá? É 1x, x ao quadrado e x ao cubo. Então dá 4. Não vai me esquecer, achar que é 3 aqui. É a dimensão do núcleo, que é 2, mais a dimensão da imagem, da onde a gente chega, que a minha imagem, portanto, tem dimensão 2. Isso daqui é para guardar. Por quê? A imagem, ou seja, isso daqui já não é sobrejetora. Essa aplicação ela não é sobrejetora, por quê? A imagem é um subconjunto do contradomínio. O meu contradomínio é o P3R, né? O P3R tem dimensão 4, a imagem tem dimensão 2, né? Então não tem como ser sobrejetor, porque para ser sobrejetor teria que dar a dimensão 4 também a imagem. Assim, vamos determinar a imagem. De que forma? Dado, olha que bacana, 1P de x. De novo, eu vou chamar ele agora de A mais BX mais CX ao quadrado mais DX ao cubo. Pessoal, já acabei o núcleo, então pego aqui, tá? Um novo polinômio de novo. Temos. O que eu vou fazer? Quem que é o operador? É T de P de x igual a x ao quadrado vezes P duas linhas de x. Ok? A gente já fez essa conta, na verdade. Na parte do núcleo. Mas eu estou repetindo ela porque a imagem é independente do núcleo. Ok? Lembra que para eu determinar a imagem, agora eu vou ter que recorrer à aula anterior. Eu preciso escrever esse cara como combinação linear dos vetores da imagem. Eu pego lá e separo o x, separo o y, separo o z. Aqui, no caso, eu vou separar o a, o b e o c, porque ó, separando o a, o b e o c, eu obtenho polinômios, né? Isso daqui vai dar x quadrado, que multiplica 2c mais 6d x, que era o valor do P2x. Vou fazer a distributiva para ficar mais claro. Isso aqui fica 2c x quadrado mais... perdão, aqui é 6, tá? Aqui é 6. 2cx ao quadrado mais 6d x à quarta ao cubo. Nem pode ser a quarta porque eu estou em P3R, né? É uma forma de você saber que está errado mesmo. E agora, veja bem, eu vou isolar apenas o c, que vai dar 2x ao quadrado, e vou isolar o d, já fiz isso várias vezes para polinômios, 6x ao cubo. Portanto, a imagem de t, ela é gerada por 2x ao quadrado e 6x ao cubo. Pausa. Esse vetor é LD ou LI com esse? Ah, professor, ele é LD por LI porque esse é x ao cubo e esse é x ao quadrado. Professor, ele é LD porque só tem um cara aqui e um cara aqui. Tipo, teria que ter um mais um, ou mais um x, ou um mais um 5. Não, esses dois caras são LI. Sabe por que eles são LI? E mais do que isso, se esses dois caras são LI e eles geram a imagem, esses dois caras formam uma base para a imagem. E acabou o meu problema. Por que eu sei que esses dois caras formam uma base? Porque eu sei já que a dimensão da imagem é 2. Olha como que esse teorema do núcleo da imagem ajuda a gente a determinar problemas lá atrás já. Então, aqui a gente já não preciso pegar esses... Para verificar se isso aqui é base, olha o trampo que daria. Se não me engano, é a aula 13, que é completamente de base. Eu teria que pegar esses dois vetores, escrever eles como combinação linear da base canônica, pegar os coeficientes da base canônica e aí sim fazer o escalonamento, verificar que esses dois vetores eram LI e, portanto, verificar que é uma base. O fato de eu ter dois vetores e eu já garantir que a dimensão da imagem é 2, dois vetores LI formam uma base. Ok? E, por fim, o último exemplo, para acabar a aula, eu quero mostrar que essa transformação linear do R2, na verdade, é um operador linear, né? Bom, todo operador linear é uma transformação linear, ela é injetora. O que a gente acabou de aprender na aula de hoje? Eu usei dois resultados que envolvem o núcleo imagem, não usei aquele ainda, que T, ela é injetora, se e somente se o núcleo da transformação T é formado apenas pelo vetor nulo do espaço, que nesse caso aqui é o 0, 0. Beleza?
Tudo bem que aqui é o R2 também, não vamos confundir, tá, pessoal? O núcleo, igual eu confundi no começo da aula, tá? O núcleo, ele é sempre um conjunto do domínio. Então, quem que é o vetor nulo do domínio? É o 0, 0. Isso é o que eu preciso fazer, beleza? Então, eu vou pegar um elemento genérico do núcleo, um XY. Quem que é um XY que pertence ao núcleo? É a mesma conta. E vou provar que esse XY só é o 0, 0. Perfeito? Então, ó, mesmo raciocínio. Um XY pertence ao núcleo da T, se e somente se o T dele dá T do cara do domínio e de alguém do contradomínio. Então, dá 0, 0. Porque como aqui é R2, né? O T de alguém mora no contradomínio. Meu contradomínio é R2, o vetor nulo do R2 é o 0, 0. C e somente C. Quem que é a minha T? A minha T é 2x menos y, vírgula, x mais y. Então, 2x menos y, vírgula, x mais y tem que dar o quê? 0, 0. É igual a 0, 0. Caímos num sistema linear. 2x menos y igual a 0 e x mais y igual a 0. A gente vai... Bom, essa aqui é fácil, né? Se você somar essas duas equações, vai dar 3x igual a 0. X é 0. Se x é 0 e x mais y é 0, então y também é 0. Ou seja, quais são os dois únicos valores que eu obtive? Lembrando, né? Se esse sistema ele é um sistema homogêneo, então ou ele tem solução única igual a 0, 0, ou ele tem infinitas soluções. Qual foi a solução que eu encontrei aqui? Solução única, 0, 0. Ou seja, x, y pertence ao núcleo, se e somente se o t dele é 0, essa aqui é a definição. A t, no caso, foi dado como sendo esta daqui, então só copiei ela, tem que dar 0, 0. Caí no sistema linear e cheguei que o x é 0 e que o y é 0. Ou seja, portanto, como é o primeiro exemplo, eu vou escrever isso por extenso. Portanto, um XY pertence ao núcleo da T, se e somente se esse XY for igual a 0, 0. X igual a 0, Y igual a 0. Donde o núcleo só tem quem? O vetor 0, 0. E assim provamos. E assim... Eu esqueço de subir a folha, gente. Vocês me desculpam, tá? T é injetora. Acabando, portanto, esse exemplo. Beleza? Então, revisando aqui, porque eu estava escrevendo, coloquei ele com vocês, o XY pertence ao núcleo, se e somente se a conta que a gente acabou de fazer, o XY é o 0, 0. Portanto, onde, né, o núcleo só tem apenas o vetor nulo, e pelo teorema que a gente acabou de ver, ela é injetora. Pessoal, isso é um se e somente se, tá? Se uma transformação ela é injetora, então o núcleo é formado apenas pelo vetor nulo. Se o núcleo de uma transformação é formado apenas pelo vetor nulo, ela é injetora. Ok? Pessoal, com isso a gente encerra essa primeira parte e na segunda parte eu vou vir com mais um resultado com vocês. Vou ter que recorrer a algumas aulas anteriores para vocês revisarem alguns resultados ali da aula anterior, tá certo? E a gente finaliza essa parte com mais um exercício, um resultado e mais um exercício de teorema de núcleo-imagem ou de posto e nulidade dessa aula. Então, mais uma vez, curtam esse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, falem para os amigos de vocês desse meu canal e, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e vejo vocês em breve. Abraço, tchau!